Antes que o tempo começasse a correr, antes que o espaço se expandisse, antes que a matéria sequer sonhasse existir, já havia uma presença, uma consciência eterna, sem origem, sem fim, sem limites. Mas como entender algo assim? Como conceber a ideia de um Criador incriado? Esse é o tipo de pergunta que nos tira o sono e nos coloca de frente com os limites da razão e da fé. O vídeo de hoje vai mergulhar nesse mistério que desafia até os mais brilhantes cientistas e os mais sábios filósofos. Talvez você já tenha se perguntado, se tudo tem uma causa, então, quem criou Deus? Essa dúvida é mais comum do que parece, e não é falta de fé, é sinal de busca. A mente humana, fascinada por ordem e lógica, tropeça ao tentar compreender o infinito. Mas, e se a resposta estiver além da lógica convencional? E se, na verdade, essa pergunta estiver errada? Deus não se encaixa nas leis que Ele mesmo criou, e essa pode ser a chave para começar a entender. Neste vídeo, você vai descobrir por que Deus está além do tempo, do espaço e da matéria, e como isso redefine tudo o que achamos saber sobre a existência. Vamos falar sobre a Trindade, sobre o Gênesis, sobre a revelação da eternidade contida na criação. Você vai ver como até os campos quânticos e a física moderna, mesmo sem intenção, ecoam os princípios de um design inteligente. Nada é por acaso. Tudo tem uma origem. E a origem de tudo é o maior dos mistérios. Aqui, a fé e a razão não são inimigas, são trilhas que apontam para o mesmo horizonte. Se a ciência busca o como, a espiritualidade busca o porquê. E a verdade é que muitos, ao tentarem negar Deus, acabam descobrindo sua inevitabilidade. A existência exige um Criador, uma causa primeira, uma consciência absoluta que sustente o universo com sabedoria divina e amor eterno. E isso não é apenas teoria, é convite à transformação. Você está prestes a embarcar em uma viagem espiritual que atravessa os limites do conhecimento humano. Prepare-se para questionar, refletir e se maravilhar. Este não é um vídeo para te dar todas as respostas, é um portal para as perguntas certas. Ao final, talvez você não saiba tudo sobre Deus, mas terá dado um passo em direção à verdade. Porque, afinal, quem era Deus antes da criação? Desde os primórdios da humanidade, essa pergunta inquieta a mente de filósofos, cientistas e buscadores espirituais. Se tudo teve um começo, então de onde veio Deus? Essa dúvida ecoa como um trovão silencioso no íntimo de quem busca sentido para a existência. Tentamos encaixar o Criador dentro da lógica do criado, mas isso é como tentar medir o oceano com um copo. Deus não começou. Ele é o começo. Ele não surgiu. Ele sempre foi. A ideia de um Deus eterno confronta diretamente a lógica de causa e efeito, pilar da razão humana. Estamos tão habituados a ver tudo com início, meio e fim, que imaginar algo eterno soa quase como um insulto à lógica. Mas a verdade é que Deus não é uma parte do universo. Ele é o Criador do universo. Tempo, espaço, matéria, tudo isso veio depois. Deus não é um efeito de algo anterior. Ele é a causa primária. Negar a existência de Deus com base na pergunta quem o criou é um erro de categoria. É como perguntar qual a cor do vento ou o sabor do som. São conceitos que não se aplicam. Deus é incriado. Ele é a base da realidade, não um produto dela. Ele não se submete às leis da física, pois foi ele quem as instituiu. O Criador eterno não se explica por fórmulas humanas. Até mesmo grandes pensadores como Aristóteles reconheceram a necessidade de um motor imóvel, uma causa inicial que não tenha sido causada. Muitos cientistas contemporâneos também admitem que o universo aponta para uma origem inteligente e intencional. Isso não é apenas uma questão religiosa, é uma necessidade lógica. Algo teve que existir antes de tudo, e esse algo chamamos de Deus.
A eternidade de Deus é desconfortável para quem busca respostas fáceis, mas libertadora para quem entende os limites humanos. O mistério do Criador não é um obstáculo, é um convite, um chamado à confiança, à fé que transcende fórmulas. A pergunta "de onde veio Deus?" é, na verdade, um espelho que revela o quanto ainda precisamos amadurecer em espiritualidade e consciência. E se, em vez de tentar explicar Deus com os moldes da criação, começássemos a buscar Deus como explicação para a criação? Essa mudança de perspectiva abre portas para uma jornada profunda. O mistério que antecede tudo não é apenas um enigma, é um portal. E ao atravessá-lo, encontramos não uma resposta final, mas o começo de uma revelação. Quando olhamos para o universo, vemos uma estrutura baseada em 3 pilares fundamentais: tempo, espaço e matéria. Tudo o que existe está preso a essas dimensões, mas Deus, o Criador eterno, está além delas. Ele não é limitado pelo passar dos segundos, pelos confins do cosmos ou pela densidade da matéria. A sua natureza transcende todas essas categorias. Deus não é parte da criação. Ele é a origem dela. Imagine um autor escrevendo um livro. A história pode ter começo, meio e fim, mas o autor existe fora do papel. Assim também é Deus em relação ao universo. Ele está fora da narrativa que escreveu, mas totalmente presente em cada linha. Essa analogia ajuda a entender um pouco da lógica divina que escapa à compreensão humana. Nosso Criador não é um personagem, ele é o arquiteto. Enquanto o tempo avança e tudo envelhece, Deus permanece o mesmo. A Bíblia afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A física moderna se curva diante dessa realidade ao admitir que tempo e espaço surgiram juntos no chamado início absoluto. Mas esse início já tinha uma mente consciente, uma vontade ativa, a própria manifestação divina que chamamos de Deus. Ao contrário das forças que conhecemos, que enfraquecem com a distância ou o tempo, Deus é onipresente. Ele atua simultaneamente no passado, presente e futuro. Sua onisciência não está presa a um ponto no calendário. Isso muda tudo. Orar, por exemplo, não é lançar palavras ao vento, mas dialogar com aquele que está em todo lugar, inclusive no íntimo da nossa alma. Deus é espírito, como Jesus ensinou, e isso significa que ele não é matéria. Ele é consciência suprema, energia criadora, perfeição estrutural. E por ser espírito, ele habita dimensões que não podem ser medidas com réguas humanas. Campos quânticos, multiversos, partículas invisíveis, tudo isso aponta para uma realidade maior, onde a ciência apenas começa a tocar os limites do sagrado. A natureza de Deus não pode ser reduzida a equações, mas também não é irracional. Ela carrega uma lógica divina, que dá sentido à existência, à espiritualidade e à moral. A ordem do universo, o senso de justiça e o desejo de propósito em nossos corações são ecos dessa presença. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ainda assim, ele não começou. Isso por si só já é um convite à adoração. No início não havia forma, nem luz, nem vida. Apenas o silêncio absoluto do nada. Mas então, uma voz ecoou, e essa voz não foi som, foi poder. Haja luz. Com essas palavras, Deus rasgou a escuridão e iniciou o que hoje conhecemos como realidade. O Gênesis não começa com explosões caóticas, mas com uma palavra cheia de intenção. Uma voz que carrega ordem, propósito e energia criadora. É fascinante pensar que tudo o que vemos, estrelas, galáxias, oceanos, até nossos próprios corpos, nasceu de um comando verbal. A palavra de Deus não é discurso vazio, é manifestação viva da sua vontade. Ela transcende som e vibração, pois é essência divina. Jesus Cristo, descrito como o Verbo, é a encarnação dessa palavra criadora. Ele é a ponte entre o invisível e o tangível.
Antes que houvesse qualquer coisa, já existia essa consciência ativa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, sobre o caos primitivo. E então, a partir da voz, veio a ordem. A luz não surgiu de uma explosão aleatória, mas de uma decisão consciente. Esse início absoluto revela a soberania de Deus sobre o tempo, o espaço e a matéria. Tudo começa porque Ele decidiu que começasse. Essa ideia é poderosa, principalmente quando confrontamos dúvidas sobre nossa origem e nosso propósito. Se tudo veio da palavra, então nossa existência não é aleatória. Ela é fruto de uma intenção superior. O universo não é produto do acaso, mas resultado de uma arquitetura divina que responde a uma lógica invisível. O Criador falou, e tudo passou a ser sustentado por sua palavra. Mesmo a ciência moderna reconhece que o universo teve um ponto inicial, o chamado Big Bang. Mas o que veio antes disso? Nenhuma equação responde. Apenas a revelação aponta para um Deus que já era, antes de tudo ser. Ele não depende de matéria para existir. Na verdade, é a matéria que depende dele para continuar existindo. Ele é a sustentação do universo, e a sua palavra é o alicerce da realidade. Essa compreensão nos leva a ver a criação como um ato de amor e sabedoria, um gesto de manifestação divina, um convite à vida, à consciência, à espiritualidade. A voz que rompeu o vazio não apenas iniciou o cosmos, mas continua ecoando em cada batida do nosso coração. E se Ele falou no princípio, talvez ainda esteja falando hoje, basta aprendermos a ouvir. À primeira vista, a pergunta parece legítima. Quem criou Deus? Mas, na verdade, ela carrega uma falha lógica profunda. É como tentar aplicar leis da natureza ao que está além da natureza. Deus não pertence à categoria das coisas criadas, porque Ele é o Criador. Perguntar quem criou Deus é como perguntar qual o cheiro da cor azul. Simplesmente não faz sentido. Estamos usando ferramentas erradas para entender algo infinito. A lógica humana funciona muito bem dentro da realidade observável. Nós sabemos que carros precisam de fábricas, casas precisam de construtores e cada efeito tem uma causa. Mas essa cadeia de causa e efeito só existe dentro do tempo e do espaço. E Deus, por definição, está fora disso. Ele é eterno, incriado, imutável. Tentar encaixá-lo nesse sistema é como forçar o oceano dentro de um copo. Os grandes pensadores da história perceberam isso. Agostinho dizia que o tempo começou com a criação, ou seja, antes do tempo só havia Deus. Kant falava sobre os limites da razão pura e a necessidade de reconhecer o que está além do entendimento. Perguntar quem criou Deus é sinal de que estamos tentando aplicar lógica criada a um ser que é a lógica em sua forma mais pura, a lógica divina. Essa inquietação, no fundo, revela algo bom. O ser humano sente que existe uma ordem, um propósito, mas tropeçamos quando tentamos submeter o infinito aos nossos limites mentais. Deus não precisa de um Criador porque Ele não teve um começo. Ele é a origem da origem. Ele é o início absoluto. Aceitar isso exige mais do que ciência, exige fé. E essa fé não é irracional, mas transcendente. Negar Deus porque não podemos explicá-lo é como rejeitar a luz do sol porque ela é forte demais para os nossos olhos. O fato de algo estar além do nosso entendimento não significa que não seja real. Na verdade, é justamente o que está além que mais aponta para ele. O mistério da existência de Deus nos ensina humildade e nos conduz à espiritualidade. Ele não precisa ser explicado. Ele precisa ser reconhecido. Então, em vez de nos prendermos à pergunta quem criou Deus, talvez devêssemos nos perguntar por que essa pergunta me incomoda tanto. A resposta pode revelar mais sobre nós do que sobre Ele, porque no fim, talvez o verdadeiro mistério não seja Deus, mas a nossa dificuldade em aceitá-lo como Ele é, eterno, soberano,
e completamente fora das caixas que criamos. Mesmo quem tenta negar a existência de Deus acaba tropeçando em uma questão inevitável. Se tudo precisa de uma causa, então o que causou o universo? Em algum ponto, tem que haver uma causa não causada, algo que simplesmente é. A filosofia chama isso de necessidade ontológica e a fé chama de Deus. Um criador incriado não é só uma crença, é uma exigência da lógica mais profunda. Aristóteles já falava do motor imóvel, a fonte de todo movimento que não precisa ser movida por outra. Tomás de Aquino reforçou essa ideia ao apresentar o argumento cosmológico. Se existe um efeito, há uma causa. E se voltarmos infinitamente, nunca chegamos a um ponto de partida. Então, tem que haver um início absoluto. Um ser que explique tudo sem precisar de explicação externa. Esse ser precisa ter atributos únicos: eternidade, poder ilimitado, consciência perfeita. Caso contrário, ele também dependeria de algo maior. Aqui entra a noção do Deus da Bíblia: onipotente, onisciente, onipresente. Um Criador eterno que existe por si mesmo e sustenta todas as coisas. Sem ele, o universo seria uma sequência infinita de perguntas sem respostas. Com ele, tudo ganha sentido. Curiosamente, muitos ateus aceitam conceitos como leis eternas da física ou energia primordial, que são formas de divindade disfarçada. Eles rejeitam o nome Deus, mas não escapam da necessidade de algo eterno. O multiverso, por exemplo, ainda precisa de um princípio. Os campos quânticos, por mais misteriosos que sejam, não criam ordem por si só. A origem exige inteligência. É aqui que o design inteligente entra em cena. A complexidade da vida, a sintonia fina do universo, a moral universal. Tudo aponta para uma mente superior. Não se trata de fé cega, mas de coerência com a realidade. Deus, como Criador incriado, é a explicação mais simples e mais poderosa. Ele é o ponto de partida filosófico que sustenta a existência. Sem ele, tudo desaba em caos e contradição. Aceitar isso não é fechar os olhos à razão. Pelo contrário, é abrir os olhos para uma razão maior. A filosofia, quando honesta, aponta para Deus como o alicerce da verdade. Ele é o ser necessário, a base do ser, o único capaz de explicar o universo sem precisar ser explicado. E talvez, nessa busca pela origem, o que mais precisamos não seja mais lógica, mas mais humildade. Logo no primeiro versículo da Bíblia, uma revelação extraordinária se apresenta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa simples frase contém, de forma condensada, a base do universo como conhecemos: tempo, no princípio, espaço, os céus e matéria, a terra. É como se Gênesis 1:1 antecipasse com milênios de antecedência o que a física moderna só veio confirmar agora. A Bíblia começa com ciência embutida em espiritualidade. Essa trindade cósmica, tempo, espaço e matéria, forma a estrutura de tudo o que existe. E nenhuma dessas dimensões funciona sem as outras. O tempo não pode passar sem matéria em movimento. A matéria não pode existir sem estar em algum lugar. E o espaço é vazio sem conteúdo. Tudo interdependente, tudo originado ao mesmo tempo, tudo vindo do mesmo ponto, o Criador. O mais fascinante é que essa estrutura reflete a própria Trindade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em perfeita unidade. Assim como o universo é uma unidade com 3 dimensões fundamentais, Deus também se manifesta em 3 formas, mas é um só. Isso não é coincidência, é arquitetura divina. O Criador imprimiu sua natureza na própria criação. O que vemos ao nosso redor é reflexo de quem Ele é. Quando compreendemos essa ligação, percebemos que a ciência e a fé não precisam se opor. Elas podem caminhar juntas, como aliadas na busca pela verdade. Muitos cientistas cristãos, como Francis Collins, diretor do projeto Genoma, veem no universo uma assinatura inteligente.
A Bíblia não precisa ser um livro contra a ciência. Ela é um livro que muitas vezes antecipa a ciência. O design inteligente está presente até nos mínimos detalhes. Desde as leis físicas até o DNA, tudo carrega códigos, estrutura, equilíbrio. Nada parece ter sido feito ao acaso. Existe ordem onde deveria haver caos, beleza onde poderia haver apenas função. Tudo isso reforça que o universo não só veio de Deus, mas carrega sua marca. A criação fala, e quem ouve com atenção reconhece a voz do Criador. Gênesis 1:1. Não é apenas o início de um livro, é a introdução da realidade. Ali, o Criador eterno se revela como o autor do tempo, do espaço e da matéria. Ele estabelece o cenário para tudo o que virá depois. E à medida que avançamos nesse entendimento, somos convidados a olhar o universo com outros olhos. Não como uma máquina sem alma, mas como um templo onde a glória de Deus habita. A mente humana se sente segura ao separar o natural do sobrenatural, o visível do invisível. Mas Deus rompe essas fronteiras. Ele está fora do universo, mas age dentro dele com total soberania. É como um artista diante da tela. Não faz parte da pintura, mas cada pincelada reflete sua presença. Assim é o Criador eterno, fora da criação, mas envolvido em cada detalhe. Onipresente e pessoal ao mesmo tempo. Deus não é a natureza, mas está nela. Não é o universo, mas o sustenta. O apóstolo Paulo afirmou que nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso revela uma realidade espiritual. Deus está mais próximo de nós do que o ar que respiramos. Ele está em toda parte, mas não está limitado por nenhuma parte. É o Deus que sustenta galáxias e ouve orações em um mesmo instante. Essa visão resgata o senso de maravilhamento diante da vida. Cada pôr do sol, cada flor que desabrocha, cada batimento do coração, tudo carrega a marca da presença divina. Quando vemos beleza, ordem, justiça e amor, vemos reflexos do Criador. A espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela. Viver com consciência da presença de Deus muda tudo. A analogia do programador também ajuda. Um desenvolvedor cria um sistema e pode agir sobre ele sem estar preso às suas regras. Deus faz o mesmo com a realidade. Ele não é um ser dentro do universo, mas o autor da história. Pode intervir, transformar, redimir. Os milagres são a prova de que ele age além das limitações naturais. E o maior milagre é quando ele age em nós. Ao compreender que Deus está presente em tudo, começamos a ver a vida com novos olhos. O ordinário se torna sagrado. A natureza vira testemunha. Até os momentos difíceis ganham outro significado. São oportunidades de ver a mão invisível que guia tudo. O sofrimento não é sinal de ausência divina, é campo fértil para a manifestação da graça. O Criador está perto, mesmo quando parece silêncio. E talvez seja essa a maior revelação. Deus não está longe. Ele está envolvido na nossa história, nos nossos dilemas, nas nossas dores e nos nossos recomeços. Ele está fora, mas também dentro. Acima, mas também ao lado. Infinito, mas íntimo. Quando reconhecemos essa verdade, a vida se transforma, porque a presença de Deus não é uma ideia, é uma realidade que nos chama a viver com propósito. Vivemos em um mundo obcecado por provas tangíveis. Se não pode ser medido, então não é real, dizem alguns. Mas e o amor, a consciência, a moralidade? São invisíveis, mas moldam nossas vidas. Não podem ser colocados num tubo de ensaio, mas são mais reais que a própria matéria. Esses elementos são sinais claros de que existe algo além da física. Uma dimensão espiritual que aponta diretamente para o Criador. A consciência humana é um fenômeno que intriga os cientistas até hoje. Como é possível que átomos, partículas e reações químicas gerem sentimentos, pensamentos e valores? A resposta mais coerente é que há algo mais.
algo que não veio da matéria, mas que se manifesta nela. A Bíblia chama isso de espírito. É a fagulha divina que nos distingue do restante da criação. Somos corpo, sim, mas também alma e espírito. Nossa capacidade de amar, sonhar, criar e até sofrer por algo que não vemos revela uma natureza espiritual. É o Espírito Santo quem nos impulsiona a buscar sentido, verdade e reconciliação. Essa sede por propósito não é um defeito da mente, é um reflexo da eternidade em nossos corações. Como disse C.S. Lewis, se há em nós um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, talvez sejamos feitos para outro mundo. A moral também é uma evidência do invisível. Porque algumas coisas nos parecem intrinsecamente certas ou erradas, mesmo que a sociedade diga o contrário. De onde vem esse senso de justiça que clama dentro de nós? Não é um instinto, mas uma marca, um código impresso em nossa alma pelo Criador. A presença da moral aponta para uma fonte moral suprema, Deus. Sem Ele, tudo seria relativo. A espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas um mergulho mais profundo nela. É perceber que o que é invisível não é menos real, é mais essencial. O Espírito de Deus age em silêncio, convencendo, inspirando, guiando. E quando nos abrimos para essa dimensão, descobrimos que a fé não é ilusão, mas resposta. A conexão com o espiritual é a resposta à pergunta que a ciência não consegue calar. Por que existimos? Nosso espírito é um eco da voz que nos criou. E quando ouvimos esse eco, sentimos o chamado. Um convite à vida eterna, à reconciliação com o Criador, à sabedoria divina que não pode ser medida por algoritmos. Talvez o invisível seja justamente o que mais revela o real, porque o que não vemos com os olhos, sentimos com o coração, e isso, por si só, já é prova da presença divina. Você já parou para observar um céu estrelado em silêncio profundo? Já notou a simetria de uma flor, o ciclo das estações ou o bater coordenado do seu coração? A criação é como um livro aberto, onde cada página revela um pouco da glória de Deus. O salmista escreveu: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A natureza não é muda, ela fala. E o que ela diz é: Deus existe. O universo em sua vastidão revela grandeza. Mas ao mesmo tempo, detalhes minúsculos mostram o cuidado de um Criador que se importa com o pequeno tanto quanto com o imenso. Do movimento das galáxias à vida de uma abelha, tudo segue uma ordem. Nada é por acaso. Existe um design inteligente operando nos bastidores da realidade. E esse design carrega uma assinatura: o amor de Deus. A ciência moderna confirma a precisão assustadora com que o universo foi calibrado. Se certas constantes fossem ligeiramente diferentes, a vida seria impossível. Isso não aponta para acaso, mas para propósito. A arquitetura divina está presente até na matemática. O DNA, com seus códigos, funciona como um idioma que grita: fomos criados. A criação é uma revelação visível do invisível. Mesmo nos fenômenos mais simples, como o nascer do sol ou o ciclo da água, percebemos padrões que mantêm a vida em harmonia. Isso revela um Deus que não só criou, mas sustenta. Ele não abandonou a criação. Ele ainda está nela, guiando cada processo, alimentando cada ser, inspirando cada beleza. A glória de Deus não está só no extraordinário, mas no cotidiano. Basta olhar com atenção. A natureza também reflete atributos do Criador. Sua justiça no equilíbrio ecológico, sua misericórdia nas chuvas que alimentam, sua sabedoria na interdependência entre os seres. Tudo foi feito com propósito. A criação é um sermão silencioso, um templo sem paredes. E todo aquele que contempla com o coração aberto encontra ali motivos para a adoração, gratidão e reverência. Por isso, desprezar a criação é ignorar um dos maiores canais de revelação divina.
A contemplação do universo nos leva à espiritualidade. O estudo da natureza nos aponta para a sabedoria divina. Tudo, absolutamente tudo, foi feito para refletir a glória de Deus. E quando abrimos os olhos da fé, enxergamos que o mundo ao nosso redor não é apenas cenário, é testemunha. Chegamos ao ponto onde o mistério deixa de ser apenas uma teoria distante e se torna um convite pessoal. Entender a origem de Deus pode parecer inalcançável, mas a verdadeira jornada começa quando reconhecemos. Nossa mente tem limites, mas nossa fé pode ir além. Deus não exige que entendamos tudo, mas que confiemos nele. E essa confiança nos leva ao encontro com a verdade que se fez carne. Jesus Cristo. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, mas também o caminho que liga a eternidade à humanidade. Ao olharmos para ele, vemos o caráter de Deus expresso em atitudes: amor, justiça, compaixão, perdão. Jesus não só explicou o Pai, ele manifestou o Pai. Não é mais um mistério frio e impessoal. É uma presença viva e transformadora que caminha conosco. A fé, então, deixa de ser uma fuga da razão e se torna um complemento essencial. Como disse Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quando admitimos nossa limitação intelectual, abrimos espaço para uma sabedoria mais profunda, a sabedoria divina. Não somos apenas convidados a acreditar, mas a experimentar. E essa experiência muda tudo. Ela nos reconcilia com o Criador. A partir do momento em que reconhecemos Jesus como manifestação divina, a jornada espiritual ganha propósito. Não estamos mais tateando no escuro atrás de um mistério inalcançável. Estamos sendo guiados por aquele que é a luz do mundo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, transformando nossa maneira de pensar, agir e enxergar a realidade. O invisível começa a fazer sentido. Essa reconciliação não é apenas individual, ela é cósmica. Em Cristo, todas as coisas encontram seu sentido, inclusive a criação, o tempo, a eternidade e até o sofrimento. O plano divino não é só nos salvar do pecado, mas nos restaurar à imagem do Criador. Deus não quer apenas ser compreendido, Ele quer ser conhecido, e esse conhecimento é relacional, não apenas intelectual. Por fim, a maior revelação não é entender tudo sobre Deus, mas saber que Ele nos ama, nos busca e nos chama para um novo começo. A eternidade não é um lugar distante, é um convite presente. Um convite à fé, à redenção e à vida eterna. O mistério que começou com a pergunta de onde veio Deus, termina com outra: você está pronto para encontrá-lo? Talvez, depois de tudo o que vimos até aqui, você ainda esteja com perguntas sem respostas. E está tudo bem, porque a verdadeira fé não é construída sobre certezas absolutas, mas sobre confiança em meio ao mistério. A pergunta, quem é Deus, pode nos levar por trilhas filosóficas, científicas e espirituais. Mas a jornada mais transformadora acontece quando essa pergunta nos leva a outra. Quem sou eu diante dele? Se Deus é eterno, perfeito, soberano e presente em tudo, o que isso muda na sua vida? O que acontece quando percebemos que não somos fruto do acaso, mas parte de um plano divino? Que a criação não é um acidente, mas um cenário preparado com propósito? A consciência desperta e com ela vem a responsabilidade. O que faremos com essa revelação? Ignorar? Negar? Ou nos render ao Criador? A eternidade não é um conceito distante. É uma realidade que já começou. E cada escolha que fazemos hoje ecoa no infinito. Por isso, a maior decisão da vida não é sobre religião, mas sobre relacionamento. Você deseja caminhar com o Criador? Deseja experimentar a sabedoria divina, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo em sua vida? Tudo começa com um simples ato: abrir o coração. O mistério de Deus não é um enigma para nos confundir, é uma revelação para nos transformar.
E agora que você chegou até aqui, está diante de uma escolha que não é teórica, mas existencial. Vai continuar tentando encaixar Deus nos limites da razão humana? Ou vai permitir que Ele transforme sua mente, seu espírito, sua história? O convite está feito. E a jornada ainda está só começando. Se esse vídeo falou com você, se algo dentro de você foi tocado, não deixe passar. Curta, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal, ative as notificações e caminhe conosco nessa jornada por mais mistérios, mais revelações e mais encontros com a verdade. Porque às vezes, tudo o que você precisa é de uma nova pergunta para encontrar uma nova vida.